Olá, tudo bem? Como é que estamos por aí? Preparando a live, deixando estabilizar o vídeo. Começo dos vídeos deu uma bagunçadinha. Mas e aí? Você já viu qual que é o tema de hoje? Você já deu uma olhada lá o que está esperando nessa conversa nossa de hoje? Eu vou pôr o fone para poder ouvir melhor todo mundo. Muito bem, muito bem. Áudio eu tenho. Vamos ver como é que tá o áudio para todo mundo aí. Estou esperando estabilizar um pouquinho a conexão. O começo da conexão sempre dá uma falhadinha. Esperando o pessoal ser comunicado das suas entradas no Facebook. Enquanto isso, a gente testa o áudio e vai acompanhando quem está entrando ou não. Então vamos lá no Facebook. Tudo bem no Facebook? Está chegando o áudio no Facebook. Como é que está? Instagram. Tudo bom aí? O pessoal do Instagram está entrando também. Vamos lá. Eu tô com alguns acompanhantes fiéis aqui. Rodrigo Helder no Facebook, Mariana no Facebook. Hoje o Face vai bombar mais do que o Instagram. Pessoal, muito importante, compartilha a live, joga na timeline, joga no Instagram. Compartilha a live para quem puder aí receber esse nosso material. Áudio ok, imagem ok, show de bola. Bom, nós temos ainda 4 minutinhos, eu vou dar uma prévia do que está acontecendo aqui. Importante que a gente se lembre que leva um tempinho para o Instagram entrar no ar e para o Facebook também. Uau, bom, galera entrando no Instagram, boa noite, tudo bom? Vamos lá. Maravilha. Pessoal, daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos, às 21 horas, eu vou iniciar, vou abrir a live oficialmente, mas até lá eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui, vamos ver o que vocês acham desse tema. Em casa, quando vocês eram menores, ou até mesmo nos dias atuais, sua família, pai, mãe, irmão, primo, coloca apelido em você? Te chama de alguma coisa que você não gosta? Te coloca em alguma situação embaraçosa com a família? Aquela que você fica meio sem saber como responder, que você sente vergonha, às vezes você quer fugir de alguma coisa, quer fugir da família. Como é que funciona? Vamos respondendo aí pra gente acompanhar, vamos sabendo quem são vocês e quais são os apelidos que normalmente essas pessoas ganham. Instagram, como é que tá o áudio aí? Tá beleza? Tá chegando bem? Rodrigão veio para o Instagram. Olá, Rodrigo. Você saiu do Facebook e veio para o Instagram. Ou você está me acompanhando nos dois? Está me stalkeando. Mariquinha. Mariquinha. Mas Mariquinha te ofende? Recebemos aqui no Facebook, Mariquinha. Mariquinha te ofende? Te faz querer fugir? Que são aqueles apelidos que normalmente a gente recebe e não gosta. De alguma forma. Beleza, Ricão. Então, tá bom no Instagram. Aqui, sabe aqueles apelidinhos? Aqueles apelidinhos que chegam como carinhosos, mas que no fundo não são carinhosos, que são uma forma de destacar alguma coisa que você tem, uma característica. Então é o magrelo, o denguinho. Tem muita gente que leva para esse lado bem carinhoso, a família leva para um lado bem carinhoso. Né? O denguinho da vovó, ou aquele magricela. Magricela era bom. O gordinho. Tinha uma época que você me chamava de trator por causa dos dentes. Exatamente. Para quem não conhece, Henrique é meu filho. E ele me acompanha nas lives, inclusive, para me dar umas chamadas aqui, para acompanhar umas puxadas de orelha. Certo. Pessoal, vamos lá. Oficialmente, 21 horas. Muito boa noite. Para quem já está aqui, para quem está chegando agora. A live de hoje nós vamos tratar de um tema recorrente,
comum e preocupante. Na live de hoje nós vamos falar de bullying. Tá? Que tipo de bullying nós vamos falar na live de hoje? De todos os tipos de bullying. Do bullying que começa em casa, que passa no trabalho, que chega na escola. Sabe aquele bullying que mexe com você de alguma forma? Porque bullying, ele é característica de algo que te faz mal, física ou emocionalmente. Foi feita uma pesquisa recente, né, com 786 jovens, depois eu dou o link aqui dessa pesquisa, 786 jovens de escola de classe média no estado de São Paulo e Minas Gerais. Desses jovens, 90% indicaram que sofriam bullying de alguma maneira. E esse bullying foi pesquisado dentro da escola. Tá, o que isso tem a ver com a nossa live de hoje, com a nossa linha de raciocínio? O que isso tem a ver com o nosso tema principal? Bullying gera ansiedade. Primeiro ponto. Segundo ponto. Excesso de ansiedade, reclusão e isolamento gera deficiências emocionais que levam à depressão. Muitas dessas crianças pesquisadas, desses 786 jovens pesquisados, indicaram que nos primeiros 4 anos, muitos que eu digo, muitos mesmo, são mais de 40%. Tá? São mais de 280 jovens, indicando que no primeiro ano de escola passou por algum tipo de bullying e que nos anos seguintes se puniu de alguma forma, ou por isolamento, ou por automutilação, até automutilação. Então, assim, é um range muito grande. Quem está entrando agora, estamos falando de bullying, não só o bullying escolar, como o bullying familiar, o bullying profissional. Então, coloca aí nos comentários aqueles apelidinhos que vocês tinham de infância, para a gente ir dando uma nivelada no povo, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. No Facebook eu estou recebendo aqui mais algum povo lá de São Paulo, nós estamos no interior de São Paulo. Vamos colocando aí, dá um oi para mim, coloca quais eram os apelidinhos que vocês tinham, que a família dava. Por que eu vou insistir um pouquinho na família? Porque tem uma causa primária do jovem, do adolescente se envolver com o bullying. Tá? E aí, a hora que eu colocar essa causa primária, algumas pessoas vão entender o porquê disso. Então, vamos lá. O bullying é praticado 24 horas por dia. Eu, durante muito tempo, não entendi o que era bullying. Porque bullying sempre foi colocado para mim dentro do ambiente escolar. O bullying sempre colocou um ambiente restrito para a gente entender. A Mariana colocando aqui, sobrenome Leite gera bullying. Gera, sobrenome Leite gera bullying. O meu sobrenome, Del Chiaro, gera bullying. Nomes difíceis de pronunciar, nomes que lembrem rimas, que lembrem trocadilhos. Essas coisas do dia a dia, que para a gente seria normal ouvir. Né? Quem não ouviu aquela frase clássica, né? Em toda sala de aula tem o grupo formado. Sempre tem o quatro olhos, sempre tem o orelhinha de poço, sempre tem o baleia, sempre tem o magrelo, sempre tem o orelha. Cara, vamos olhar isso com um pouquinho mais de cuidado. Eu, durante muito tempo, coloquei apelidos que, para mim, eram apelidos carinhosos nos meus filhos. O que eu consegui entender com isso? Que, cara, hoje eu mais fiz mal do que bem. Os meus filhos, naquela época, não tinham discernimento para entender que aquilo realmente era uma brincadeira da minha parte. E por isso, em algum momento, feriu eles, porque a gente pratica isso no dia a dia sem limite. Dentro de casa, você sempre fala assim, mas é tão carinhoso. Eu chamo, meu magrelinho, eu chamo o meu gordinho, minha esfomeada. Sabe quando você tem aquela criança que é uma draga? Minha draguinha, come de tudo, meu Deus do céu. Esse tipo de comportamento ao longo do tempo faz com que as crianças... E o que é pior, ela lembra disso dentro de casa e muitas vezes nós brincamos com características desse indivíduo que está sofrendo o mesmo bullying, o mesmo apelido. E aí o que acontece? Quando ele volta para dentro de casa, ele não tem apoio da família, porque a família brinca com ele dessa forma.
Deixa eu dar uma lida aqui no Facebook. Orelha e magrela nos meus, Rodrigo. Então, Rodrigo, e é muito normal, cara, porque a gente brincava disso no restaurante, a gente tirava sarro um com o outro no restaurante trabalhando, e pega a característica, e parece que quanto mais a pessoa não gosta daquilo, mais rápido pega aquele apelido, aquela característica, aquela... Só que tem dia que você tá bem. Aquilo é brincadeira. Tem dia que alguém passa do limite, se transforma em humilhação. Quando passa para o ponto da humilhação, o Henrique ficava muito bravo, exatamente. Passa do ponto da humilhação, passa do ponto de fazer a pessoa se sentir bem. E aí, cara, começa aquele negócio do eu me escondo, eu me isolo, eu começo a não querer convívio social. Para que eu vou jantar com a minha família e nem a minha família me respeita? Esse é um dos pontos. Bullying começa em casa. Nós fazemos bullying com os nossos filhos, amigos, irmãos. Tem reportagens, eu pesquisei um material um pouquinho mais vasto, mas tem reportagens que mostram que o bullying entre irmãos é muito grande. Principalmente quando o mais velho é homem, a do meio é menino, o mais novo é homem. Cara, essa intersecção de você ter um homem e uma mulher e um homem força a amizade. Infelizmente, nós ainda crescemos num sistema machista. Crescemos ouvindo bobagens a respeito de desempenho feminino. E isso a gente absorve. Agora, você imagina, se nós, que hoje estamos aqui conversando a respeito de como empoderar a mulher, como empoderar o jovem, como tirar a questão do bullying da família, como tirar a questão do bullying da escola, ainda, muitas vezes, nos pegamos com crenças e atitudes machistas. Agora você imagina como se sente aquela menina que está ali no meio, ouvindo do irmão mais novo, ouvindo do irmão mais velho, e muitas vezes do pai, nessa estrutura, e da mãe que não defende, porque ela também está presa na estrutura, não é que não defende porque não quer, mas é porque ela está presa numa estrutura. Tudo aquilo que magoa ela. Você imagina ela ouvindo bobagem em todas as hierarquias do relacionamento familiar dela. Essa é uma criança que, segundo essa pesquisa, tende ao isolamento, tende a ter crise de ansiedade, tende a ter depressão. E em casos muito, muito graves, como o caso que aconteceu em Suzano, a pessoa dispara para um pico emocional e desse pico emocional ela acaba fazendo uma besteira. Né? Passamos até a evitar algumas pessoas. Gente, eu estou lendo aqui no Facebook junto com vocês para poder trazer esse tema para cá, também para o Instagram. O Rodrigo ele colocou um comentário interessante no Facebook. Nós passamos a evitar essas pessoas. Exatamente. Cara, agora olha que interessante. No trabalho a gente consegue evitar. Na escola a gente foge. Mas e dentro de casa? Você vai evitar teu pai, tua mãe? Você evita. E aí você se torna aquele adolescente rebelde, aquele adolescente que não participa dos eventos familiares, aquele adolescente não quer saber daquele meio social, daquele sistema. E aí tem aquela pergunta clássica, por exemplo, no Natal, quando a tia chega e solta aquela, cadê a namoradinha? Às vezes não é realmente de maldade, mas muitas e muitas vezes é para provocar. E tudo que é feito para provocar nesse sentido pode se tornar uma humilhação. Camila, bullying começa em casa de irmão mais velho para irmãos... Exatamente. Quando o bullying é intencional, aí você tem um comportamento agressivo de forma intencional. O estudo trata isso como patologia. Tá? Mas onde que nasce uma patologia? Onde que nasce uma doença? Nasce da contaminação. Toda e qualquer doença, seja ela física ou emocional, ela nasce de uma contaminação. Vamos usar essa alegoria. Então, você está com um pensamento muito bom. De repente, alguém te contamina com um pensamento ruim, você começa a dar atenção para aquilo, depois de um certo tempo, você está com o seu pensamento sujo daquela forma. Você está pensando aquelas bobagens que a pessoa te falou. Vamos colocar assim. Agora, se isso acontece no emocional, acontece no físico também. Né? Então, você se machuca, se aquilo pode... Passou para magoar, mas você vai lá e abre uma ferida naquela pessoa. E essa ferida tende a se desenvolver. O caso que aconteceu em Suzano, que foi um dos motivos para que eu escolhesse esse tema, o caso que aconteceu em Suzano foi algo
direcionado para mídia, foi tratado de 1 milhão de formas, colocaram a culpa em videogame, colocaram a culpa em os pais que usavam entorpecentes, a criança que não foi bem cuidada, colocaram culpa em um monte de coisa. Esse é o primeiro fato. Ele sofria bullying pesadíssimos na escola, com violência física, inclusive. Tá. O que isso pode acarretar? Por que esse cara chegou no extremo? É para desforra? É para botar raiva para fora? Pode ser que sim, pode ser que não. Na maioria dos casos, de acordo com esse estudo, dessas 786 crianças, leva ao extremo, né? Leva ao extremo, já te respondi, então, de pessoas que precisam expor a sua raiva, expor o seu sentimento e mostrar que aquilo precisa parar de alguma forma. Tá? Então, nesse caso dos meninos, o estudo relata que 4% desses 786 jovens, né, 7 jovens, vamos colocar assim, vamos colocar num extremo, 7 jovens desses 786 vão cometer suicídio. Cara, como é que você lida sabendo que aquela sua frase inocente, aquela sua frase que estava uma tragédia dessa, você não sabe o que aquele cara passou na vida. E muitas vezes você vê que é uma pessoa mais fraca emocionalmente, entendam alguém que está fragilizado, não alguém que é fraco, tá? Alguém que está fragilizado emocionalmente, sem a mão, você faz o quê? O que você faz no seu dia a dia quando você vê alguém fragilizado emocionalmente? Você se aproxima e dá a mão para essa pessoa? Você tenta resgatar essa pessoa? Você faz o que por ela? No caso desses meninos de Suzano, principalmente o que arquitetou todos os planos, eu não vou citar os nomes, não vale o caso, mas já sabem quem são. Os meninos arquitetaram em 2, mas um deles liderou a ideia toda. Essa ideia não era uma ideia de raiva somente. A raiva veio, a repulsa daquele movimento todo veio na forma de punição para os demais. Mas, cara, olha o sistema que essa criança estava inserida. Olha tudo que ela sofreu, tudo que ela teve que viver. Então, dentro desse contexto do bullying, essa pesquisa diz que 80% dos casos de bullying nascem dentro de casa. E aí funciona em sistema de hierarquia. Os mais velhos pressionam os mais novos. O pai faz bullying com o filho e não entende que isso é bullying. O filho se magoa e se humilha com isso, mas ele não pode descontar no pai. Ele vai descontar isso onde? Num ambiente onde a família não domine. Onde ele pode dominar. Então, ele vai para dentro da escola, ou ele vai para um ambiente profissional. Quem sofre bullying no ambiente profissional? Chama os amigos aí na live e mostra para mim, pelo amor de Deus. Eu preciso saber. Preciso conversar com pessoas que nunca sofreram bullying profissional. Porque nós sofremos o bullying emocional o tempo todo. E aí você vai para o lado profissional da coisa. Você entra no trabalho e você é considerado mais lento. Você é considerado o atrasildo. Né? O pessoal não sabe que você atravessa a cidade para ir trabalhar. O pessoal não sabe, às vezes, que você tem filho pequeno que ficou acordado a madrugada toda e chama você de soneca. Cara, aquilo pode, aos poucos, ir minando o resto de humanidade, vamos colocar assim, que você tem. E aí, passa da seguinte forma. Essa pessoa ensina o que para os filhos? Ele desconta o que em casa? Porque ele recebe isso do chefe. Ele recebe isso do companheiro de trabalho. Ele não pode simplesmente desforrar ou falar o que ele pensa, porque ele perde o emprego dele. Ele leva isso para dentro de casa. E é um sistema natural de compensação humana fazer essa troca. Então, se eu recebo algo, o bullying desencadeia uma doença depressiva muito séria. Falo com propriedade, pois tenho casos desse em minha família e também no meio profissional.
Rodrigão, essa é a ideia exatamente de trazer esse tema. O bullying leva a pessoa a um estado depressivo. Nem todo mundo lida com a depressão da mesma forma. Nem todos têm saúde emocional para lidar com uma depressão. A depressão pode começar pequenininha, pode começar por conta de um apelidinho, pode começar por conta de uma situação que te magoa e te alfineta todos os dias. Uma almofada, uma bolsa de couro. E se você der uma facada nessa bolsa, vai abrir um buraco nela. Vai ser muito fácil de ver que ali tem um buraco. Certo? E quando tem um buraco e você vê que tem um buraco, você pode ir lá e consertar. Todos que estão vendo aquela bolsa vão perceber que ele tem um buraco. Agora imagina que ao invés de dar uma facada, diariamente você vai lá e espeta com uma agulha. 1, 2, 3. Em vez de uma facada só, você fica espetando regularmente aquela bolsa com uma agulha. O que vai acontecer com aquela bolsa? Ela vai apresentar o problema? Ela vai apresentar um rasgo? Não naquele momento. Mas ela vai ficar inteira fragilizada. O couro dela vai ficar inteiro fragilizado. Até o momento que ele rompe, que ele rasga. E quando ele rasga, não tem remendo. Não é simplesmente ir lá e costurar um pedaço. Você tem que trabalhar uma parte inteira daquela bolsa. E às vezes até inutiliza ela. Agora imagina que essa é a sua saúde emocional. Então você está lá bem trabalhando, está bem em casa, está bem na escola, está tudo bem. Aí você sofre uma pancada dessa emocional. Alguém chega lá, mas você está bem. A pessoa chega lá e dá aquela pancada em você. Você sente aquela pancada. Você fica triste com aquela pancada. Você se ofende, você se humilha às vezes. Se sente humilhado. Mas foi muito fácil de ver o comportamento daquela pessoa para com você. Normalmente existe até uma intervenção externa. Quando é uma família legal, bem estruturada, que não faz piada com situações absurdas, porque existem isso, essas famílias, muitas dessas famílias. Quando é uma situação controlada, existe o irmão mais velho, chega no irmão mais novo, faz alguma coisa que fere, a família interfere. Não deixa dar continuidade. É muito simples. Agora você imagina aquele jovem que está preso na condição de todos os dias o pai dá uma alfinetada, a mãe dá uma alfinetada, o irmão dá uma alfinetada, na escola dá uma alfinetada, aí ele vai se desmanchando. A saúde emocional dele vai se desmanchando, vai se desintegrando, vai ficando frágil. E aí quando vem algo um pouquinho mais forte que uma agulha, ou até mesmo aquela última agulhada, sabe? Que não podia pegar naquele lugar, aí a pessoa entra em crise. A pessoa tem picos de depressão fortíssimos, a pessoa tem crises de ansiedade. Você imagina você saber que você vai para um lugar onde vai ser, mais uma vez, você vai receber aquela alfinetada e você tem que ir para lá. Você tem que enfrentar aquela situação. O que você faz? Como é que você faz? Para onde você foge? Cara, quando você não tem para onde fugir, a primeira coisa que o teu organismo faz é disparar um sinal de alerta. Ele fala assim, cara, tá, tem coisa errada aí, cara, você precisa fugir daí. Né? Nós somos animais, primordialmente nós somos bichos. Reptiliano, que é o nosso sistema que dá os instintos psicológicos, esse sistema reptiliano ele vai ficar falando para você assim, cara, foge daí. Foge daí, ele dispara adrenalina no teu corpo, foge daí, foge daí. E você não pode fugir. E aí você tem uma crise de ansiedade. E aí você tem uma crise de pânico. Crianças, hoje em dia, jovens de 15, 16 anos, estão tendo crise de pânico quando falam em ir para a escola. E aí você fala assim, pô, não quer estudar. Imagina, é preguiçoso. Cara, não tem nada a ver com isso. Você precisa entender qual é o ambiente que essa criança está inserida dentro da escola. Você precisa aprender a reconhecer no seu filho, no seu amigo, no seu primo, no seu namorado, quais são os sintomas do bullying. O que o bullying está fazendo com ele? Por quê? A pessoa se torna isolada, triste, tem dor de cabeça excessiva. Característica de adolescente com dor de cabeça excessiva. Ou tem problema de visão, leva para fazer um óculos, ou vai dar uma investigadinha na alimentação, para ver se está tudo bem. Se não é nenhum desses dois casos, investiga se é bullying. A criança tem estresse de dor de cabeça, ou ela para não ter que ir para a escola.
Criança tem diarreia. Criancinha menor, né? Vamos colocar aí até os 10, 12 anos. Fabi, seja bem-vinda, Fabi. Fabi marcou bastante gente para participar da live. Muito obrigado, viu? Fabi, nós estamos falando, inclusive, de uma coisa, de uma situação que agrega na questão emocional para a gente se sentir deprimido e ansioso, tá? Que são aquelas questões pequenas da família impactando na gente, com os pequenos apelidos de ao longo do tempo que caracterizam bullying familiar, tá? Então, agora que você chegou, você já está aí inteirado do nosso assunto. Se quiser convidar mais gente, pessoal, aqui embaixo no Instagram tem um aviãozinho, no Facebook compartilha a live, que a gente vai acompanhando. Mariana colocou assim: como não conseguimos controlar o que os outros falam ou fazem, creio que uma saída é o fortalecimento do nosso ser. Yes! Agora, teoria tá muito fácil, né? Fortalece o ser, porque a gente não pode controlar o que os outros falam pra gente. Tá. Como é que você fortalece o ser? Como é que você fala para um jovem, não ligue para o que o teu colega tá falando, se o teu pai fala isso para ele? Se o teu irmão fala isso para ele? Se o irmão dele fala isso para ele? Como é que você vai falar para um adolescente, cara, não liga não, liga, vamos falar que você é orelhudo mesmo? Porque você é orelhudinho, sabe, o meu dumbinho? Cara, você fala para a criança não ligar para isso na escola, mas você faz dentro de casa, ele vai recorrer para quem? Porque antes, quando brigava, a gente ainda brinca que antigamente brigavam com a gente na rua, a gente corria para dentro de casa chamar a mãe, né? Chamar a mãe, chamar o pai. Fulano lá e falou tal coisa, a mãe ia lá, batia a boca com a vizinha, chamava a atenção da criança, tal, e ficava tudo bem. E aí? Você vai correr para dentro de casa, você vai reclamar para quem? Mãe, lá na escola chamaram de orelhudo, ô meu dumbinho, vem cá, não faz isso? Pô, não pode ser assim, né? Parece ser algo corriqueiro, parece ser algo engraçadinho, parece ser algo que passa despercebido. Mas para a criança não passa. Ela guarda. Para o adolescente, ele já começa a gerar sintomas. Porque numa salinha de aula, de educação infantil, por exemplo, onde você tem uma professora tomando conta, uma auxiliar, numa escola estruturada, eles conseguem conter. Numa escola com menos estrutura, cara, não contém. Você não vê tudo o que acontece. Você não vê. E aí, quando você não vê, você faz o quê? Você deixa acontecer? Você finge que não vê? Eu tenho uma ideia a respeito disso. Para complementar aqui o que a Mariana escreveu de fortalecer o ser, como é que eu fortaleço o ser? Primeira coisa, tem que falar para o pai, mãe e irmão daquela pessoa que sofre bullying o que é bullying de verdade. E como reconhecer se você faz bullying. Porque eu só reconheci que eu fazia bullying com os meus filhos quando eu fui estudar sobre bullying. Quando eu fui ler sobre o bullying. Quando eu fui entender que aquele apelido carinhoso magoava, de alguma forma. Porque temos que tomar cuidado com classificações, né? Nós usamos na programação neurolinguística questões de rotular. Toma muito cuidado com o rótulo. Você fala para a menina, minha princesa, de coisas que vêm por trás desse minha princesa. Das coisas em cima disso. O pai embute uma ideia sem perceber. Hoje nós estamos com o empoderamento das princesas aí na Disney. Tem Moana, tem uma outra que já está botando, fazer valendo os direitos das mulheres e a opinião das mulheres, mas até onde se mostra a maioria das princesas são as frágeis, as coitadas. De uma certa forma para os nossos filhos. Agora, a gente embute coisas boas e embute coisas ruins. Então, se é para usar um apelido, que seja algo que enalteça a criança numa qualidade que ela tenha. Você não vai ficar falando para a criança, ah, você é um gênio. Se a criança não tem características de gênio. Porque quando ela sair da escola, de casa, achando que ela é um gênio, chegar na escola e ela não for um gênio, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser ironizada, ela vai ser satirizada, vai ser pior ainda. Quebra o vínculo de confiança. Deixa eu dar mais uma olhada no Facebook.
se identificando no papel de vítima de bullying e se sentindo mal com tudo isso. Deve-se buscar ajuda para fortalecer bastante para se defender. Sim. E buscar aonde? E aí a questão é, onde nós vamos buscar ajuda? Né? Na live da semana passada, eu deixei bem claro que terapeuta, coaching, terapeuta, não terapeuta, psicólogo e psiquiatra, tá? Terapeutas, porque hoje em dia, qualquer pessoa que tenha uma metodologia proposta na solução de um problema pode se intitular terapeuta. Ok? Pode parecer estranho, mas no Brasil é isso, é permitido. Então, terapeutas, no geral, sem CRM, vamos colocar dessa forma, sem conselhos regionais envolvidos, seja ele de medicina ou de psicologia, tanto faz, não dão diagnóstico. Então, eu não posso diagnosticar alguém como vítima de bullying. A pessoa está com uma crise de ansiedade por conta de bullying, está com uma crise de depressão por conta de bullying. Não. Tem sinais que nos levam a reconhecer isso. E aí nós vamos procurar ajuda onde? No profissional. Ah, mas o adolescente não consegue procurar no profissional. Sozinho. Ele precisa da família. Ah, mas a família não apoia. Cara, vamos divulgar material, todos nós. Vamos soltar coisa na nossa timeline. Vamos soltar na nossa feed, no nosso... Vamos colocar material para esse jovem poder chegar? Porque ele chega. Você dá uma olhada no Instagram, procura a hashtag depressão no Instagram. Você vê coisas absurdas. Instagram de jovens de 14, 15, 16 anos colocando foto de automutilação. Denunciem as fotos. Para que esse Instagram saia do ar. Para que ele não coloque outras crianças na mesma situação. Para que ele não por outras crianças. Deixa eu dar mais uma olhada no Facebook aqui. No caso, acredito que existam pessoas assistindo e se identificando no papel de autor de bullying. No caso, a pessoa deve se policiar, mas quem se identifica como vítima não consegue simplesmente falar pare de fazer bullying comigo e ter o problema resolvido. É exatamente isso. A conscientização para o autor é mais difícil do que para a vítima. Né? O adolescente que pratica o bullying, o pai que pratica o bullying, o irmão que pratica o bullying, precisa reconhecer que faz isso, para poder criar um mecanismo de parada. Agora, o jovem, ele está sofrendo isso. Ele está mostrando sinais de. Você está vendo, você que é de fora, está vendo que algum jovem está passando por isso. Leva isso para dentro das escolas. Conversa no seu grupo de mães. Solta esse tema dentro de um grupo de pais e mães e fala assim, cara, você pratica bullying com seu filho sem saber? Você entende que isto aqui pode ser classificado como bullying, que a criança vai entender desta forma o bullying? Fica mais claro, mais nítido. Adultos se policiando é bem justo. Aliás, é a nossa obrigação. Não só nos policiarmos, quanto levarmos isso adiante, divulgarmos. Mas para esse jovem que sofre a violência, até que ela se torne violência física e seja vista por outra pessoa, ele sofre calado. Ele sofre sozinho. É muito complicado. Você tem que se atentar a alguns sinais disso. Né? Quando eu estava falando, tem a questão do isolamento, tem a questão do excesso de dor de cabeça. A criança alega, o jovem alega que está com dor de cabeça para não ter que ir para a escola enfrentar a situação. Ele tem diarreia, ele tem dor no corpo, aparece marca roxo, tem criança, né, que estoura pontos roxos no corpo. E não é de pancada, é de nervoso. O organismo começa a reagir. Você pergunta para a criança algo a respeito da escola, ela desconversa, ela se sente acuada. Aí você leva o assunto um pouco mais a sério, você percebe que a criança fica com a mão transpirando, fica com a mão suada, fica com aquela sensação, você percebe o desconforto na criança ou no adolescente. Tá? Isso são sinais de que algo está errado, de que ela sofre picos de ansiedade com aquele tema. Picos de ansiedade não são só por conta do bullying que se sofre, mas da palavra que ela não consegue pôr para fora. Tem qual a importância da escola para identificar isso nas crianças? É exatamente a frase que eu ia usar agora, Fabi. Tem uma rotina, um protocolo que as escolas usam
para ajudar a identificar não só a criança que pratica o bullying, quanto a criança que sofre o bullying, porque é bem encaixadinho, sabe? Para você ter um agressor disponível para uma vítima com aquela característica de receber aquela agressão, certo? Então, aquele perfil estereotipado de filme americano, que a criança está lá no armário, no corredor da escola, passa o grandalhão da turma de futebol e derruba o livro dela no chão, e a turma ri. Isso aí é cinema, tá? O adolescente que pratica o bullying, ele não quer se expor também, a não ser que ele esteja em grupo. E quando ele está em grupo, a escola tem protocolo para conter. A escola separa o pessoal, a escola põe controles para esse pessoal, impõe punição para esses jovens, e eles não querem perder punição. Né? A maioria das escolas, por mais que seja despreparada nesse contexto de inspetor de aluno, não sei nem como é que chama hoje, antigamente chamava de bedel. Não sei como é que é aqui no interior, eu não sei como é que está hoje, mas inspetor de aluno eu acho que todo mundo reconhece. Por mais que tenha inspetor de aluno em um ou outro corredor, as crianças não praticam a violência dessa forma. Quando pratica, é em grupo e saindo do ambiente da escola. Você acredita que pelas atitudes da criança em casa, dá para saber se o filho está sofrendo bullying? Dá. Carol, funciona assim. Toda vez que uma criança sofre algum tipo de agressão ou de violência, aí não é só bullying, tá, gente? Vai desde do assédio moral, o assédio sexual, bullying, tá? Toda vez que a criança sofre uma violência física ou emocional, algumas características despertam. Se a criança é uma criança muito quieta e, de repente, ela inverte o comportamento. Ela é muito quieta, ela passa a se comportar de uma maneira muito agitada, muito agressiva, ou ela é muito agitada e, de repente, ela fica amuada. Amuada, um dia. 2, pode ser alimentação, pode ser mudança de clima, pode ser X coisas físicas. Isso começou a se estender. Passou 1, 2, 3, 4, 5 dias. A criança começou a aparecer com mancha roxa no corpo. A criança começou a não deixar você tocar em alguns assuntos. Você toca em alguns assuntos, ela fica irritada, ela foge do assunto, ela fica ansiosa. Você percebe na criança uma ansiedade, no jovem uma ansiedade. Isso é característica de quem está sofrendo algum tipo de agressão emocional. Tá? Essa agressão emocional pode não vir só da escola, como a gente estava falando no começo, pode vir de dentro de casa, pode vir de uma condição de mudança de comportamentos de grupos da escola, né? Eu vi um caso recente aqui na pesquisa que eu estava fazendo, de uma escola aqui da nossa região, né, em São José do Rio Preto. Essa escola criou um grupo para participar de um campeonato. As crianças que entraram para este grupo receberam um tratamento meio que diferente. Eles podiam sair mais cedo das aulas para ir treinar, algumas coisas do contexto, que na minha época era muito comum. A gente participava de Copa da ANAP na escola, quem estava no time saía uma aula mais cedo para ir treinar. A gente adorava, todo mundo queria entrar no time. E não tinha muita diferença no final das contas. Mas a gente acreditava que tinha. Na escola foram dados alguns privilégios para essas crianças. E essas crianças começaram a reinar na escola. Começaram a usar da posição que eles ganharam para subjugar os demais. Todos tiveram queda de desempenho escolar. Todos tiveram aumento de faltas na escola. Todos do grupo. Em um momento ou em outro, cada um apresentou um contexto. Então, se a criança começa a apresentar queda de nota, ela nunca teve dificuldade em determinada matéria, de repente aquilo despenca. Ela passa a esquecer de entregar coisas na escola. Ou ela passa a não querer participar de atividades. Dá uma olhada como é que está formado o grupo dessa atividade. Né? Às vezes a escola tem algo que é um grupo de artes, é um teatrinho da escola. Na escola que eu estudava era a SESI sempre teve essas coisas bem legais, assim, do meu ponto de vista. Nós vamos fazer um trabalho em grupo e a apresentação vai ser em forma de peça de teatro. Montem os grupos. Cara, sempre tinha alguém que sacaneava o grupo.
Sempre tinha alguém que sacaneava o colega do lado, que estragava trabalho. Então começa a perceber essas coisas. É muito tênue a linha entre o abuso, né, e a alteração hormonal do adolescente, por exemplo. Né? Então, eu tenho um filho que vai fazer 15 anos, está aqui assistindo a live. O que acontece? Eu vejo mudança de comportamento nele. Eu vejo que hora ele está mais irritado, hora ele está menos irritado. Eu, sem conversar com ele, sem entender o contexto da escola, não consigo simplesmente determinar que ele sofre bullying ou não. Agora, dentro das nossas conversas de pai e filho, já está bem claro para ele que se ele for o cara que provoca o bullying, aí o papo é outro. Porque quem controla o andamento da criança e do adolescente é a família, é a casa. A família, como é que é? O estudo usa o termo família operacional, né? Hoje com participação especial dos cachorros da casa. A família operacional é a família que funciona. Pode ser composta por dois pais, por duas mães, por avó e vô, e a mãe está ausente, por avó e vô e o pai está ausente, por mãe e avó, não importa. Chama família funcional. A família funcional é ela quem vai determinar se aquela criança vai ter um bom comportamento ou não. Ou seja, quanto mais base essa criança tiver dentro de casa, menos propensa a praticar e a receber o bullying ela vai estar. Essa criança precisa ter apoio, essa criança precisa ouvir do pai e da mãe o que ela tem que fazer. Uma criança praticar bullying pode influenciar outras a fazer também? Fabi, não só pode, como ela influencia. Como é que acontece comportamento de grupo? Tem uma teoria que na psicologia que trabalha com comportamentos de grupos. Toda vez que um grupo nasce, ele tende a se impor. Então, uma pessoa que pratica bullying, isolada, ela não está vendo o que está acontecendo, ela vai se mantendo na dela. De repente, ela vê de longe outro jovem que pratica bullying. O que é o normal acontecer? Eles se juntam. Eles se tornam amigos. E aí eles passam a praticar isso. O que acontece? O grupinho deles vai crescendo. E eles começam a incentivar da seguinte forma. Cara, vai lá e fala uma bobagem, ou vai lá e pratica uma agressão, ou vai lá e rasga um trabalho escolar, ou pratica um ato de vandalismo, porque tá? O que vai acontecer? Esse grupo vai ficando cada vez mais, a gente fala assim, vai ficando cada vez mais coeso, o grupo se entende. E eles vão incentivando crianças que nem têm, às vezes, o ímpeto de praticar o bullying, a praticar também. Elas querem ser parte de alguma coisa. A criança ou o adolescente quer ser parte de algum grupo. E quando um grupo desse se forma e ele se mostra mais forte que os demais, tende a angariar participantes. E isso é péssimo. É péssimo. Então, por que as escolas têm protocolo de não deixar grupos crescerem? Né? A maioria dos educadores não trata disso tão abertamente, mas é uma prática de administração escolar não deixar que grupos cresçam e se formem dentro das escolas. Tem um ou dois amigos que se dão melhor, legal, tem um ou outro que participa das atividades, legal, mas quando o grupo começa a crescer demais, a escola tende a ir lá e cortar, porque senão eles perdem o controle. Você acredita que as pessoas que praticam bullying já trazem um de preconceito da família? Então, eu não chamo de preconceito, Carol. Pelo que eu consegui pesquisar, não é a base preconceito. Mas é que assim, quando você fala algo, você fala com uma intenção. Quem escuta, às vezes e muitas vezes, não entende a sua intenção simplesmente. Negro, obeso, magro, classe social. Então, e aí o que acontece dentro desse contexto? Você embute na criança uma crença sua, né? Na forma de uma brincadeira, na forma de uma piada. O que acontece muito, né, nesse contexto é aquela questão do vem cá, meu pretinho. Sabe, você tem 3 filhos, do mesmo pai, da mesma mãe. Um é mais moreno, um é mais clarinho.
Ah, esse é meu neguinho. Cara, você faz aquilo de coração. Muitas vezes você faz aquilo porque você não está fazendo aquilo para ofender aquela criança. É seu filho, né? Mas a criança não tem esse discernimento. E isso pode bater lá e ficar preso lá. A gente chama de fato sensibilizador. Né? Toda fobia, todo medo, todo trauma, ele tem dois estágios. Ele tem o fato sensibilizador e o gatilho. Tá? Então, uma criança que ouviu do pai, da mãe, da avó, meu neguinho, meu pretinho, carvãozinho, que é o caso de que você colocou para mim, né? Negro, obeso, magro. Tá? Eu era muito magro, eu chamava de varinha de bambu. Né? Uma colega do meu pai, uma amiga do meu pai, né? Colega nossa. Ieda de Paula, escritora, e numa das narrativas de história dela, eu me fui homenageado quando eu era muito pequenininho, eu tinha uns 5 para 6 anos, e ela cita exatamente isso, que eu lembrava uma varinha de bambu. Foi extremamente carinhoso. Eu entendi todo o contexto, depois de adulto, claro, eu entendi todo o contexto daquela descrição, mas eu durante muito tempo carreguei comigo a raiva de ser magro. Eu tinha raiva de ser magro. Primeira oportunidade que eu tive quando jovem de ir pra uma academia e tentar ganhar corpo, eu fui. Me entupia de comida. Claro que chegou uma época da vida, porque nem todo mundo consegue manter o mesmo corpo, né? Explodiu, engordei pra caramba. E aí tive que voltar com esses prejuízos. Ah, foi culpa do que minha mãe falava, meu pai falava? Não sei. Mas alguma coisa foi sensibilizada lá atrás. E aí chegou num momento da minha vida que um fato disparou aquilo, um gatilho. Tá? E aí vem toda a questão. A criança, quando dispara um gatilho muito cedo, ela se torna agressiva, ela se torna violenta, socialmente, emocionalmente. Ela pode se automutilar, ela pode provocar no outro. Por que criança provoca dor no outro? Porque ela quer tirar aquela dor dela. Porque ela não pode bater no agressor, ela vai bater em alguém que é mais fraco que ela. Porque ela não pode gritar com o pai e com a mãe, ela vai gritar com o irmão mais novo, ela vai gritar com o colega de escola, e aí começa. Então, dentro desse contexto, nós temos que ter muito cuidado com como nós lidamos com os nossos filhos. O que nós falamos dentro de casa? O que nós demonstramos para os nossos filhos? Porque eu, como disse no começo da live, levei muito tempo para entender que eu praticava bullying com meu filho, com a minha filha. E por que eu levei muito tempo? Porque eu não aprendi desde cedo. Não tinha Google naquela época. Meu pai não tinha acesso ao Google, vamos colocar assim. O Google cresceu com a gente, na nossa geração. Então era comum. E nós carregamos isso. Quando era criança eu tinha vergonha de ser magra. Eu usava blusa de alcinha. Então, exatamente. E você, Fabi, escutava alguma coisa desse sentido? Ou essa vergonha era sua própria? Porque nós temos condições próprias, né? Nem tudo que a gente carrega na vida de trauma, de medo, de insegurança foi plantado por alguém na nossa vida. Nós criamos algumas inseguranças. Eu nunca tive problema de falar em público. Nunca tive problema, né? Aliás, sempre fui até meio repreendido por isso, porque eu sempre falei muito, eu sempre chamei atenção. Enfim, quando chegou na época de fazer vídeo, de fazer live, eu me senti extremamente inseguro. Algo que eu plantei. Ninguém chegou em mim, eu plantei em mim. Né? Então, muitas das condições que nós carregamos na vida tem a ver com o que ouvimos de passado, né? O que aconteceu lá atrás, a gente foi sensibilizando algumas áreas, e muitas delas nós criamos a sensibilização. E aí, quando vem, história de diversas formas. O que é a mensagem exatamente da live de hoje? O bullying nasce dentro de casa, mas ele também morre dentro de casa. Se nós, como pais, irmãos, educadores, coach, terapeuta, qualquer coisa, Rafael Faustino, que entrou agora, chefe de cozinha, se até o chefe de cozinha pode ajudar a combater o bullying. Por quê? Cara, quando você
Olha lá, minha família me chamava de magrelinha. Então, e aí você provavelmente criou este contexto dentro de você, né? Agora, quando nós temos a condição de dar uma palavra, dar um comando, que seja uma palavra produtiva na vida de alguém. A palavra é uma coisa muito valiosa. O contexto é uma coisa muito valiosa. Então, se você não tem como fazer a pessoa entender o contexto, né, reduza as palavras que você vai usar. Eu, quando vou fazer uma live, eu trabalho toda a abertura de um contexto. Para quê? Para que essa abertura de contexto possa mostrar para as pessoas que a minha ideia dentro daquele contexto é essa. Se você tirar a minha ideia daquele contexto, né, fica complicado. A minha ideia passa a não ter sentido. Criança é a mesma coisa, adolescente é a mesma coisa. Você tem que dar o contexto e o porquê que você está falando aquilo, né? Então, você tem algo bom para falar? Fala. Você tem algo importante para falar? Fala. Mas fale coisas que vão enaltecer a pessoa. Fale coisas que vão dar segurança para aquele jovem, para aquele adolescente, que vão fazer ele se sentir bem. Você não precisa ficar falando para um jovem o tempo todo dos defeitos que ele tem, que ele já tem vergonha disso. O adolescente vai crescer e ele vai ter vergonha do próprio corpo, ele vai ter vergonha da forma como ele anda, da forma como ele se veste. Você precisa incentivar isso? Não precisa. Boas. Você é um chefe de cozinha, você tem uma equipe, você não precisa praticar bullying com a tua equipe. Você tem que dar bronca na hora que tem que dar bronca, você tem que controlar na hora que tem que controlar. Mas uma das coisas que eu aprendi dentro do ambiente de cozinha de restaurante, né, que eu tive a possibilidade de atuar muitas vezes com pessoas dentro desse ambiente, cara, se você tem a possibilidade de tirar aquela pessoa da crise de ansiedade ou de não deixar ela entrar por conta de uma característica física dela, faça. Tá? Não deixe as pessoas sofrerem aquilo que você quer que elas sofram. Você não precisa disso. Carol, acredito que todos vocês podem influenciar. Então. Olá, Amanda, tudo bom? Carol, tudo que está na mídia hoje tem que ser filtrado. De uma forma geral, é o que eu falei, você tem que pegar o contexto da informação e entender da onde aquela informação está vindo. Eu, quando trago um tema para a live, eu vou olhar de onde veio aquela informação. Então, assim, o estudo da Organização Mundial de Saúde falou tal coisa. Não é o blogueiro falou, ou o cara que postou falou. Se o blogueiro falou algo que tem uma base científica legal, show de bola. Tamo aí. Vamos compartilhar essa informação. Porque também tem muita coisa que é assim, as crianças estão mudando a forma de fazer bullying. Né? Antigamente, na minha época, o bullying mais comum era o bullying de sala de aula ou de intervalo, né? O bullying de intervalo. É aquele que dentro da sala de aula todo mundo ficava se zoando de longe, jogava um papel, fazia uma provocação e tal, mas no corredor da escola, tinha corredor da escola que eu não andava sozinho, só andava com a turma. Por quê? Você sabia que você ia ser zoado ali. Então, esse era o bullying da minha época, né? Estudante da década de 90. Legal. Como é que as estudantes fazem bullying hoje? Cyberbullying. Pega a foto de um, compartilha, faz uma montagem, publica, compartilha de novo. Quando vai ver, quando a pessoa que é a vítima vai perceber o que está acontecendo, já disseminou. Cyberbullying é mortal para a reputação do jovem dentro da escola. Né? Então agora você imagina como era para a gente, na nossa época, era muito simples. Você quer evitar um problema, você não anda em tal parte da escola, do bairro, ou você não fala com tais pessoas. Como o Rodrigo colocou no começo da live, você evita algumas pessoas e você foge do problema. Mas e aí? E quando você não pode fugir? Quando você tem que lidar com aquilo todo dia? Quando você nem sabe que está sendo exposto? Porque eu escutei uma frase na escola do meu filho alguns anos atrás, numa reunião de pais. A coordenadora usou o seguinte termo: crianças são cruéis. E aí, crianças são cruéis? Porque todo comportamento que uma criança ou um adolescente traz esconde algo que ela não consegue expressar. É muito simples.
né? Então, uma criança tá fazendo birra. É mal criado, é não sei o que, tá. Vamos olhar o contexto? De novo, né? Vamos voltar naquela questão. Vamos olhar o contexto? Algo está acontecendo e aquela criança não sabe expressar. Pode ser, inclusive, que ela está expressando que ela precisa de controle, que ela precisa de limite. Agora, o pai sabe ler esses sinais? Se o pai não consegue ler o sinal que a criança que está no chão do shopping berrando precisa de limite, como é que ele vai ler o sinal do filho sofrendo bullying na escola? Não faz sentido. No meu ver, tem um trabalho gigantesco a ser realizado com esses pais e com esses jovens, com essas escolas. Então, tudo aquilo que puder ser informado, disseminado com fonte confiável, tá? Eu, para fazer a live de hoje, conversei com um psicopedagoga, aliás, né? E ela me deu as diretrizes. Olha, pesquise tal termo, tal termo e tal termo. Sem esse direcionamento, como é que eu trago um material? Então, está dentro dessa questão. A mídia influencia para o bem e para o mal. Nós temos o costume de mandar adiante aquilo que nos choca, né? Quem compartilhou recentemente alguma tragédia dos seus amigos ou da sua rede social? E quem dos seus amigos compartilhou algo muito bom? São poucas as pessoas que você vê compartilhando notícia boa. Nós vemos o quê? O que choca, o que é dolorido, né? O pessoal de Suzano, né? O fato que aconteceu em Suzano foi amplamente divulgado. Divulgaram vídeo, divulgaram câmera de segurança, divulgaram gravação. Cara, não precisa, nós já sabemos. Tem a notícia? Beleza. O que eu posso fazer então? Fazendo a minha parte e seguindo, né, alguns temas colocados, né? O que eu posso fazer? Cara, é pegar o que está acontecendo, olhar para ver se acha uma solução e ajudar a disseminar essa solução. Não é uma solução, cara, não tem a cura para isso. Não tem algo que possa ser feito que erradique o bullying do planeta. Não. O que eu posso fazer para amenizar? Eu posso começar monitorando a minha casa. Eu posso começar monitorando como eu trato os meus filhos, como eu respondo para os meus pais, como eu trato o meu irmão menor, como eu falo com o meu priminho, como eu falo com o colega do meu irmão. Sabe aquele coleguinha que vem visitar e você faz aquela alopração com o moleque? Precisa? Não precisa. Passamos a ver que isso pode levar até a casos sendo pensado há algum tempo atrás, mas ele foi uma sugestão da Amanda, que está aqui, que entrou na live também com a gente. Foi um tema que ela me alertou recentemente. Falou assim, cara, o que dá para fazer com isso? Cara, dá para fazer muita coisa com isso. E aí você começa a cavar material e você começa a perceber que tem muita coisa. Força. Se a divulgação boa tivesse a mesma força da divulgação ruim, cara, a gente mandava essa informação adiante muito fácil. Então, já que nós não temos essa força espontânea, eu vou pedir para vocês aqui. Vai ser um pedido meu. Pega essa live, compartilha essa live. Não é para me divulgar, é para divulgar o tema. Coloca lá, gente, olha, isso aqui em algum momento fez relevância para mim. O que eu assisti fez algum sentido. Tá? E se alguém precisar de material, vamos juntar aqui no Facebook, vamos juntar no Instagram, vamos colocar material à disposição. Vamos mostrar para os nossos jovens como eles devem tratar os outros jovens, tratando eles, através de exemplo, tratando eles da maneira correta. Se nós tratarmos os nossos jovens, os nossos irmãos, primos, todos que têm relação com a gente, dentro da empresa, dentro de casa, com a forma correta de lidar com as coisas, eles vão levar isso adiante. Falar, dar atenção, compartilhar coisas ruins, acaba propagando, contagiando mesmo. Carol, é exatamente isso. Vamos propagar da maneira correta? Vamos mandar adiante? Vamos fazer isso valer a pena. Beleza? Eu vou encerrar porque o Instagram está me dando mais algum. Eu vou a live de hoje. Levem adiante. Fiquem todos muito bem e muito obrigado por tudo. Muito obrigado por participar.